O Balanço Geral de hoje começa falando sobre o caso de uma mulher que foi presa hoje em Uberlândia por uso de documento falso, falsidade ideológica e subtração de incapaz. Olha só essa história, hein? Olha só essa história. A nossa repórter Carolina Barros é a primeira a participar com a gente com detalhes em relação a essa investigação e esse trabalho sendo feito pela Polícia Civil aqui da cidade de Uberlândia. Bem-vinda, Carol. Bom dia. Bom dia, Rafa, para você, para quem nos assiste também. E que trabalho melindroso, difícil, porque é um caso complexo demais, Rafa. Essa mulher presa aqui em Uberlândia, hoje pela manhã, no bairro Mansur, ela tem 42 anos e, como você disse, ela está sendo investigada por todos esses crimes aí, inclusive a subtração de incapaz. Ela foi encontrada com um bebezinho de 6 meses, que não é dela, mas ela tinha a certidão de nascimento, claro, falsificada, como ela e o esposo sendo pais dessa criança. Quem vai explicar para a gente como começou tudo isso, porque essa história não começou aqui em Uberlândia, é o Dr. Gustavo Anay, delegado regional da Polícia Civil. Eles que estão investigando já há alguns dias esse caso bastante complexo, desde que receberam a denúncia. Essa denúncia, Dr. Gustavo, boa tarde, seja muito bem-vindo, foi apresentada em Uberaba. Isso, nós tivemos contatos com a Polícia Civil de Uberaba, onde eles iniciaram esse caso. A mãe biológica do bebê teria estar presa, mas teria procurado a Polícia Civil para prestar uns depoimentos, esclarecer o começo, né, essa ponta do iceberg, e foi repassado para nós. E desde então a gente, incansavelmente, as equipes da Polícia Civil, aqui da primeira Delegacia Regional, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, iniciaram todos os levantamentos para apurar, identificar e localizar essa criança. Essa mulher, ela alega que ela foi cooptada, essa mãe biológica foi cooptada por essa outra mulher, essa questão de tráfico de drogas também estaria envolvido, e estaria grávida com mandado de prisão. Então ela forjou um documento, pegou o documento um documento RG, colocou a foto dela para ter o bebê. E após ter esse bebê, ela foi expulsa da cidade e foi encaminhada para Uberaba para a venda de drogas. E o bebê ficou com essa outra mulher como mãe fosse, né? E a partir das diligências dessa semana foi possível localizar esse bebê, prender em flagrante essa mulher, a qual está sendo lavrado agora, nesse momento, na Delegacia da Criança e Proteção à Criança e Adolescente, por esses diversos crimes, né? Falsidade ideológica e subtração de menores. Essa mulher, que é a mãe biológica, ela tem 32 anos, ela foi presa em Uberaba por causa do tráfico de drogas, certo? Isso, exatamente. Aí ela, no presídio, ela começou a falar, contar essas histórias para os policiais penais, os quais entraram em contato com a Polícia Civil, e lá ela foi ouvida na Polícia Civil. A partir de então, a Polícia Civil de Uberaba repassou para nós aqui em Uberlândia as informações, e nós iniciamos toda essa investigação que culminou com essa operação de hoje, com a criança localizada, entregue aí a uma família cuidadora e a mulher presa. Essa criança nasceu quando? Foi em abril desse ano? Isso, a criança hoje está com 6 meses de idade. Porque só agora essa mulher tomou essa coragem, digamos assim, de denunciar? Ela estava sendo coagida, constrangida de alguma forma? Ela alega que ela tem muito medo da possível facção que estaria envolvida, e também que ela estaria presa. Ela é usuária de drogas e na cadeia ela acaba não usando e aparentemente começa a ter um momento de lucidez. Foi então que ela resolveu passar toda essa história para a Polícia Civil de Uberaba, a qual repassou para nós, e nós iniciamos as investigações e, mais uma vez, uma resposta rápida e eficiente da Polícia Civil aqui de Uberlândia, localizando esse bebê. Essa mãe, ela disse que queria o filho, ela queria assumir essa criança dela própria? Nas alegações feitas da Polícia Civil de Uberaba, sim. Ela, em nenhum momento, ela desejou dar essa criança ou fazer esse tipo de artifício para a criança legalmente, entre aspas, não ser dela. Como é que se chegaram, então, a essa mulher aqui em Uberlândia, que inclusive ela estava com essa criança, né? Sim, foram feitas diligências durante a semana inteira, através de solicitação de informações, laudos, etc. E a equipe de investigadores aqui da cidade, num afinco, profissionalmente muito determinado, conseguiram localizar esse bebê e a mulher, e efetuar a prisão dessa mulher.
Nós vamos agradecer por enquanto o Dr. Gustavo Anay. Obrigada, viu, Dr. Gustavo? Excelente trabalho realizado. E nós vamos chamar também a doutora Lia Valec, ela que aqui em Uberlândia está já cuidando do prosseguimento desse caso, né? Porque é o seguinte, essa história realmente é muito complexa, porque até se chegar nessa mulher de 42 anos, aqui em Uberlândia, no bairro Mansur, que foi quem falsificou o documento, foi um trabalho melindroso, cuidadoso, né? A mãe biológica, ela tomou então, depois de presa, a coragem de dizer onde aconteceu toda essa coação, segundo ela, porque é uma história que tem duas versões. Tanto a versão da mãe biológica, que disse estar sendo constrangida para o tráfico de drogas e após ter sido presa no dia 20 de setembro, lá em Uberaba, aí sim ela tomou coragem de falar sobre o filho que foi retirado dela 6 meses atrás, ou seja, ontem mesmo essa criança completou 6 meses de vida, é um menino, e aí foi passado para essa mãe falsa. Mas como isso tudo aconteceu? Vamos falar com a doutora Lia para ela explicar mais detalhes para a gente, porque para se conseguir um documento falso, fazer uma certidão de nascimento, não é tão fácil assim, né, sendo falsa. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. É um caso bastante complexo, né? A gente tem que detalhar aí para o pessoal de casa conseguir entender. A declaração de nascido vivo do bebê, ela já foi emitida em nome dessa mulher que está presa. Porque quando ela deu entrada no hospital, a mãe biológica deu entrada no hospital, ela entra com um documento com os dados, né, o nome, todos os dados dessa mulher que foi presa hoje, mas com a fotografia dela. Então, a partir dali, né, já começa o crime de falsidade ideológica, né, porque todos os documentos foram preenchidos ali com informações falsas e aí essa criança, esse documento é levado a registro, né, feita a certidão de nascimento com esses dados falsos que foram fornecidos ao hospital. Inclusive, isso exime o hospital, o próprio hospital, de ter recebido essa mãe com um documento falso, né? Porque, apesar de tudo, o hospital não tem essa função, ou talvez até como verificar se o documento realmente é verdadeiro ou falso. Não era esse o objetivo, e sim receber essa mãe? Sim, ainda mais uma mãe em trabalho de parto, né, acolher, mas realmente é difícil para o hospital conseguir identificar, porque nós ainda não tivemos acesso ao documento, mas nós temos imagens dele. Então, ele é um documento muito próximo ao idêntico, assim, houve a troca da foto, mas provavelmente de uma foto de um documento de identidade também dessa mãe biológica, então ali estava com todas as características de um documento verdadeiro. E essa mãe, essa mulher que assumiu a criança para si, ela não é a mãe do bebezinho, ela já tem outros filhos? Em que cenário essa mulher foi encontrada? Como é a casa dela? A gente tem informação de que seria uma casa bastante semelhante a um ponto de uso de drogas. Sim, as informações que nós tivemos é de que ali é local de consumo de drogas e também de tráfico de drogas. Apesar de não terem sido encontradas drogas no momento que a criança foi localizada, muitas pessoas dentro do imóvel, um homem usando uma tornozeleira eletrônica no cumprimento de pena ali dentro, que ela alegou ser irmão de criação. E aí nós localizamos uma outra criança de 4 anos, que seria filha apenas do marido dela e cuja mãe estaria presa, e ali era esse o cenário, várias pessoas dentro daquele imóvel, e essa mulher possui registros policiais por tráfico de drogas há alguns anos atrás.